Olá, alunos, estudantes da licenciatura em matemática. Então, seguindo os estudos do módulo 2, agora vamos centrar as discussões na educação escolar básica e nas suas relações com a sociologia. Consideramos, então, que a escola ela é uma instituição social e, de acordo, então, com um dos sociólogos que vamos estudar lá no módulo 3 também, que é o Émile Durkheim, as instituições sociais elas têm papel fundamental para garantir a coesão de uma sociedade. Nesse sentido, o ensino escolar ele é um ato conservador, porque encarrega-se de ensinar às novas gerações aquilo que as gerações anteriores têm de conhecimento elaborado. Mas nesse sentido, então, temos que cuidar para não confundir os conhecimentos que a escola ensina com os conhecimentos da realidade vivida. O conteúdo a ser ensinado, então, pelos professores, ele se fundamenta em conhecimentos científicos que estão presentes na sociedade. Por vezes, eles fazem parte da realidade vivida, porém, nem sempre, então, são objeto de reflexão, são reflexionados, refletem essa realidade. Por exemplo, alguém pode ler, então, uma embalagem de tinta acrílica que com seu conteúdo pode ser pintado 12 metros quadrados. Primeiro, a leitura da informação do rótulo da embalagem não implica afirmarmos que a pessoa saiba pintar. Ao mesmo tempo, não garante que ela saiba, então, medir os metros quadrados de uma parede para saber se a tinta será suficiente ou não para realizar a pintura. Com base, então, nesse exemplo hipotético, podemos afirmar que nenhuma escola de educação básica, e muito menos alguma disciplina escolar, terá como um de seus conteúdos técnicas de pintura de parede com tinta acrílica. Mas certamente, algum conteúdo, então, lá da matemática, será o de cálculo de superfície plana. O cálculo de superfície plana, no caso, quantos metros quadrados tem determinada parede, envolve um conhecimento científico da área da matemática que é ensinado na escola. No caso, então, da educação básica, ela não tem o objetivo de ensinar ao aluno a profissão de pintor, mas de ensinar matemática. Para que, caso ele queira um dia comprar a tinta para pintar uma parede, ou caso ele seja pintor, ou pedreiro, ou mestre de obras, ou engenheiro, ou apenas um curioso, ele possa saber fazer esse cálculo, o cálculo de uma superfície plana. Então, é um conhecimento culturalmente constituído e presente em várias das situações ou profissões. Portanto, pode ser compreendido como um conhecimento básico e importante de ser ensinado para as novas gerações, e não apenas, então, um conhecimento que deva ser ensinado para algumas pessoas em específico. Além disso, então, compreende-se a importância da educação escolar para a formação do ser social. Para compreender isso, então, temos que considerar, como conceitualizou também Max Weber, que cada indivíduo é um agente transformador da realidade em que vive. Desse modo, a ação do professor influencia a formação. Partindo, então, da ideia de que cada indivíduo é um agente transformador da realidade em que vive, de Max Weber, compreendemos desse modo que a ação do professor ela influencia a formação desse cidadão agente de transformação, independentemente de suas futuras escolhas profissionais. Considerando o conceito de ação social, então, de Weber, compreendemos o quanto as aprendizagens elaboradas pelos alunos podem ser importantes para suas vidas sociais, balizando suas ações de acordo com as necessidades e circunstâncias personalizadas. Então, por um lado, entendemos, com base em Durkheim e Weber, a dupla função da educação escolar básica, conservadora e transformadora. Claro que esse exemplo é bem simples, porém é importante para iniciarmos o alargamento de nossas reflexões sobre a importância de pensar o ensino de matemática e as possíveis relações que seus conhecimentos científicos têm com a sociedade, e mais especificamente, então, sobre a responsabilidade do professor de matemática em saber matemática
e em saber ensinar matemática. Por isso que também é importante que vocês percebam, então, nessa disciplina, né, a importância da sociologia, a importância de uma disciplina que estuda os fatos sociais, como a realidade se manifesta e as dinâmicas da vida social que são resultados das interações sociais, como manifestação de uma vida que é coletiva, bem como, então, as relações desses conceitos com a profissão professor em geral e a do professor de matemática em específico. Seguindo essa linha de raciocínio do exemplo do cálculo de uma área plana e da sua relação com a pintura, podemos compreender que uma manifestação social é o homem viver em uma edificação, mas a arquitetura dela, ela depende então de um processo de interações que se alicerçam em uma cultura, que depende muito então dos processos sociais, conceitos então que sintetizei nos slides disponíveis nesse módulo 2. A sociologia da educação, ela tem como objetivo promover o tensionamento entre o conhecimento matemático e o conhecimento sociocultural, para que então o professor possa ensinar de modo responsável, conhecendo, pensando e julgando de acordo com um referencial teórico conceitual, não apenas emitindo então juízos de valor ou opiniões. De fato, é fundamental então que o professor conheça e formule conceitos sobre a realidade social na qual está inserido. Logo, além de ensinar matemática, precisa significar essa matemática no contexto vivido pelos alunos. Isso implica na problematização de conteúdos científicos que sejam, então, situacionais, na indissociabilidade do conhecimento, que não é nem apenas prático, nem apenas teórico. O processo educacional, que é fundamentado, então, em ações pedagógicas conscientes, ele concretiza uma resposta às necessidades sociais que legalmente, então, determinam o duplo papel da educação escolar básica, que é de promover a cidadania e a qualificação, tendo em vista as necessidades do mercado de trabalho. A educação escolar é uma tarefa, por um lado, comunicativa, que permite com que o aluno faça suas reflexões científicas. Por outro lado, desenvolve valores culturais e éticos. Assim, então, passamos a pensar a segunda ideia, né, que é da educação como um processo sociocultural. Então, para pensar essa educação como um processo sociocultural, podemos pensar nas sociedades contemporâneas, cujos líderes políticos econômicos defendem, então, a ideia de desenvolvimento, expressam a importância da educação escolar como uma peça-chave do desenvolvimento, a necessidade de mobilizar recursos materiais por meio de recursos humanos que sejam eficientes, independente de concordarmos ou não com as ideias desenvolvimentistas, principalmente alicerçadas, então, em discursos econômicos neoliberais. A escola está colada ao Estado, país, né? Estado, nação, país, que pela sua lei própria, que é, então, a nossa atual LDB, Lei 9.394, de 1996, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reconhece, então, a existência da escola, a sua existência, como uma instituição oficial de ensino e também garante, então, seu funcionamento segundo categorias administrativas que são expressas na pública, privada, filantrópica ou confessional, nesses diferentes tipos de escola. A escola, como instituição formativa e transformadora, possui, então, um caráter político na sociedade. A educação básica, ela precisa criar condições mínimas, segundo, então, a própria LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Nesse sentido, apresenta-se, então, como um mecanismo de reprodução social que quer garantir a continuidade de uma sociedade. Porém, também busca fomentar a transformação social, mantendo o foco na ideia, então, de desenvolvimento econômico. É difícil pensarmos, então, a educação como transformadora social se predominantemente ela muito mais serve à manutenção dos privilégios
Embora os discursos políticos negam esse fato, e em pequena escala até conseguem contribuir para algumas mudanças sociais. Nesse sentido cultural, entendemos que nosso olhar sobre a escola da educação básica nem sempre pode ser então tão inocente e confiante, embora muitas vezes suas ações de manutenção do status quo seja velada. Os discursos que defendem então o desenvolvimento social, que enfatiza o aprendizado complexo e criativo em nome da eficiência e da eficácia produtiva, e disfarça, então, os discursos que mantêm foco da educação centralizado em formar trabalhadores. Quase nunca os trabalhadores se dão conta que esses discursos, então, lhes prejudicam, já que a sociedade está organizada de um modo que somente por meio do trabalho efetivo, mão de obra, é que então o cidadão garante seu sustento e consegue legalmente ganhar dinheiro para adquirir bens e serviços que lhe satisfazem. A relação, então, entre desenvolvimento cultural e a socialização, ela implica um processo que é sociopsicológico, que está implicado na formação da personalidade individual, por meio, então, da interação social com outros indivíduos e grupos. A educação escolar básica é uma das possibilidades de educar. É reconhecida desde a modernidade como tendo um papel fundamental para a socialização, que cada vez mais não se satisfez, então, com as aprendizagens por repetição e imitação, de modo simples, e com base nos conhecimentos elementares da vida. Portanto, então, passamos a entender a importância da educação escolar básica no processo de humanização e socialização, mas reconhecemos que também há um caráter que ele é coercitivo e que influencia na formação, tendo em vista uma variante da cultura da nossa sociedade que geralmente acaba predominando, o viés econômico capitalista neoliberal. Não achamos que essa variante seja completamente nociva para a formação social, porém não podemos então ser ingênuos e achar que ela provoca distensões. A ingenuidade pode ser rompida se ao menos nos questionarmos então e conseguirmos argumentar no sentido de reconhecer que não existe uma única e exclusiva fórmula que garante um desenvolvimento humano e social, que não existe receita, fórmula, então, para socializar culturalmente e moralmente as novas gerações. Então, nesse sentido, nós passamos ao terceiro ponto de análise, que é o da educação escolar básica, frente, então, à estratificação social. A convivência social, ela é garantida por combinações, aceitação e condução de práticas reconhecidas coletivamente. Implica no consenso sobre normas, valores e no reconhecimento de posições diferentes. Esta última diferença, então, não se refere a uma fundamentação biológica, mas que é, então, psicológica e cultural também. As diferenças quanto à riqueza e à pobreza, aos níveis de capacidades cognitivas, as diferenças de gênero, ao dinamismo profissional, aos graus de prestígios, de relações de poder, que implicam em uma larga escala de valores e posições sociais que são atribuídos e distribuídos, então, de diferentes modos e formas na sociedade, considerando os fatores locais e temporais, reconhecemos, então, nesse sentido, que as sociedades elas se organizam de modo estratificado, estabelecendo divisões socialmente reconhecidas. Hoje, então, as relações econômicas, elas são fatores predominantes na divisão da sociedade. Tanto no que se refere, então, à divisão do trabalho social, quanto no que vai se referir, então, à distribuição dos produtos do trabalho social. Também influenciam na distribuição das propriedades e dos bens de produção. Embora essa marca econômica seja predominantemente, nem sempre foi assim. Ao longo da história humana, nem sempre foi assim, então, nem sempre isso foi predominante, mas chegou ao que é por meio das mudanças e diferenças culturais que resultaram dos processos interativos
E nesse sentido nós somos marcados pelas diferenças e parece que até em boa medida as valorizamos e as tornamos fontes de projeção e renovação social. Nesse sentido, então, as divisões sociais de estratificação, elas constituem-se e variam de acordo com uma escala de valores que uma sociedade estabelece como requisito. É importante afirmar, então, também que a sociedade cria e reconhece hierarquias artificiais contextualizadas em espaços e tempos, que fogem, então, às determinações biológicas. Por exemplo, então, 2 alunos, membros de uma mesma família, podem na escola ser catalogados distintamente de acordo com seus gostos ou grau de desenvolvimento cognitivo, ou grau de empenho e eficácia das atividades desenvolvidas. Especificamente, num primeiro momento, Karl Marx reconheceu que a sociedade se divide em 2 grandes classes sociais: a classe de trabalhadores e a dos donos dos meios de produção. Mas, além disso, então, Max Weber compreende que dentro dessas 2 camadas ainda temos que considerar o status, que é a posição então, que o indivíduo vai ocupar dentro da sociedade, e o papel social, as dinâmicas de cada status. Cada um de nós tem vários status e vários papéis simultâneos, ou seja, desempenha vários níveis sociais em suas interações. De acordo com